Sabe aquela dor na lombar que não vai embora? Aquela dor persistente, a tal da lombalgia ou, no jargão médico, CID-M 54.5. Pois é, ela é muito mais do que só um incômodo diário. Ela pode sim ser o caminho para garantir uma segurança financeira através de um benefício do INSS. E é exatamente para entender como isso funciona que a gente está aqui hoje. Olha, quem convive com uma dor crônica sabe que a batalha é dupla. De um lado tem o sofrimento físico, que não dá trégua. Do outro tem a burocracia do INSS, que muitas vezes parece uma muralha, algo impossível de atravessar. E essa sensação é de frustração, né? Chega a dar um desespero, ter que lidar com toda essa papelada, com todo esse sistema, enquanto o corpo só pede um pouco de alívio. Exatamente por isso que a gente montou esta análise. Pense nela como um mapa, um guia, sabe? Para a gente ir passo a passo transformando essa confusão toda em clareza. E mais importante, dando as ferramentas certas para buscar um direito que existe. Ok, vamos lá. Vamos mergulhar no que talvez seja o primeiro e mais importante segredo de todos quando o assunto é a perícia médica do INSS. Ter um laudo médico com o código CID M54.5 é, claro, fundamental. Mas, veja bem, esse é só o ponto de partida. O que o perito do INSS quer saber de verdade, bom, é outra coisa. E aqui, olha, aqui tá a grande virada de chave. A maioria das pessoas acha que o perito quer confirmar a doença, mas não. A pergunta que ele está tentando responder não é essa pessoa sente dor. A pergunta é, essa dor impede essa pessoa de trabalhar? O foco sai do diagnóstico e vai todo para incapacidade. Certo. Então, uma vez que a gente entende que a palavra-chave é incapacidade, o próximo passo é bem lógico. A gente precisa ligar o tipo de incapacidade ao benefício correto do INSS. Mas antes de olhar os benefícios em si, tem dois pré-requisitos que são a base de tudo. Pensa assim, ó, a qualidade de segurado é como ter o seguro do carro em dia, sabe? E a carência é aquele tempo mínimo de contribuição, quase como um plano de fidelidade. Sem esses dois, a porta nem abre. Como a gente pode ver aqui, existem vários caminhos. Tudo vai depender da natureza da incapacidade. Se ela for temporária, o caminho mais provável é o auxílio-doença. Agora, se a situação for permanente, a gente já começa a falar de aposentadoria por invalidez. Cada caso é um caso e tem um benefício específico para ele. Certo, agora vamos para a parte prática. A perícia médica. Esse é o momento que dá um frio na barriga em todo mundo, né? E a única forma de encarar esse momento com mais segurança é chegar preparado, com o que a gente chama de um verdadeiro dossiê de provas. Pensa nessa lista não como uma burocracia, mas como as peças de um quebra-cabeça. Juntos, todos esses documentos não vão só provar que existe uma doença, não, eles vão contar uma história, a história completa da luta contra essa condição e do impacto real que ela causa no dia a dia. E dentro desse dossiê, o laudo médico é a peça principal. E a linguagem que o médico usa nele é crucial. O laudo precisa falar a língua que o perito do INSS entende. E essa língua é a da incapacidade funcional. É uma boa ideia conversar com o médico e pedir para ele usar frases como estas aqui no laudo. Elas são muito poderosas porque elas traduzem a dor, que é algo subjetivo, em limitações práticas e objetivas. É exatamente isso que o perito precisa ler para entender a gravidade da situação. Ok. Mas e se, mesmo com tudo isso, a resposta do INSS for não? Bom, primeiro, respira fundo. Porque esse é um cenário bem comum, na verdade, e a gente precisa falar sobre ele. É muito importante a gente mudar a nossa perspectiva sobre o não. Ele não pode ser visto como um fracasso ou como um ponto final. Na grande maioria das vezes, ele é, na verdade, um passo necessário. É o começo de uma nova etapa que leva a um resultado mais justo. E a diferença entre os caminhos a seguir depois do não é gritante. Dentro do próprio INSS, a análise continua sendo administrativa, meio fria. Já na justiça, a coisa muda de figura. A análise se torna humana, considera todo o contexto de vida da pessoa e os números não mentem. As chances de reverter a decisão na via judicial são muito, mas muito maiores. Então, a pergunta é, por que o caminho da justiça costuma dar mais certo? A resposta é simples, porque um juiz olha para o quadro completo. Na justiça, o que se usa é o chamado modelo biopsicossocial. É um nome complicado para uma ideia bem simples. O juiz não vai olhar só para os exames e laudos. Ele vai tentar entender quem é a pessoa que está por trás daquele processo.
E aí, fatores como a idade, a profissão, o nível de escolaridade, tudo isso vira prova no tribunal. Porque essas coisas contam a parte da história que uma ressonância magnética, por exemplo, nunca vai conseguir mostrar. Elas mostram a realidade da pessoa. É importante guardar isso. Para um juiz, a realidade de vida, a história e as dificuldades práticas do dia a dia têm o mesmo peso, às vezes até mais, que um exame médico de alta tecnologia. Ufa, foi bastante informação, eu sei. Então vamos respirar um pouco e organizar tudo que a gente viu até aqui, transformando em um plano de ação bem claro. Então vamos lá, o plano é esse. Primeiro, o foco tem que ser total em provar incapacidade para o trabalho. Segundo, montar aquele dossiê caprichado porque ele é a sua maior arma. E terceiro, e talvez o mais importante, entender o não do INSS não como fim, mas como começo do caminho certo. No fim das contas, toda essa jornada, toda essa informação se resume a uma única pergunta: será que é possível transformar essa dor física em paz de espírito? Com a informação correta e com a estratégia certa, o objetivo é justamente esse: é encontrar segurança e um pouco de tranquilidade, mesmo com todos os desafios.